Bom, como naturólogo, né, eu tenho uma formação de base vitalista, né, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, a salutogênese é um termo que conversa bastante com essa perspectiva da integralidade, da vitalidade. No entanto, ela tem algumas limitações, como um conceito olhado a partir de uma abordagem integrativa. E eu vou falar um pouco também das limitações. Vou falar das potências das pesquisas e a gente vai chegar também nas limitações. Eu vou apresentar uma perspectiva um pouco diferente e complementar à ideia de salutogênese, que é mais contemporânea, né? É uma ideia um conceito que surgiu com Antonovsky, que ele publicou em várias obras, né, na década de 80, então tem bastante coisa. É uma leitura contemporânea, né? Então, a ideia de salutogênese é uma ideia de gerar saúde, né? Que é diferente de patogênese, como a gente vai estudar um pouco. Então, é um conceito que vai falar de um processo que capacita a pessoa a viver a vida dela com capacidade de superação, com capacidade de superar adversidades, de ter uma saúde positiva, né? Então, a ideia de salutogênese, ela pensa de um ponto de vista onde o foco passa a ser a capacidade de adaptação do indivíduo, de ressignificação dele, né? Ou seja, é uma perspectiva onde a característica de base é aumentar a capacidade de saúde, ao invés da gente trabalhar a partir de um olhar onde eu evito uma doença, né? Eu vou explicar um pouco dessa diferença, né? A própria promoção de saúde tem um detalhe, né, no conceito ocidental de promoção de saúde, para o conceito de promoção de saúde, aspas, dentro das medicinas clássicas, tradicionais, né, vitalistas. E aí a gente vai poder diferenciar um pouquinho. Eu estou falando isso porque o Antonovsky, ele é um autor que fala do ponto de vista do Ocidente, mas ele está falando de um tema que é fundamento de toda a medicina oriental, né? Então, por isso que eu vou fazer esse jogo teórico de contraste para a gente poder aprofundar um pouco isso. Então, existem alguns artigos na literatura, na verdade tem bastante coisa, né? Esse é um artigo de revisão que vai falar um pouco da salutogênese dentro da área de pesquisa em saúde. Vamos falar um pouco da teoria, né? Então, para o Antonovsky, a gente tem uma ideia de salutogênese muito centrada num conceito que ele chamou de senso de coerência, o sentido de coerência. Ele parte de uma ideia de um contínuo, de uma estrutura contínua, cognitiva, emocional, social, ou seja, um indivíduo não separado de um contexto, né? Então, cognitivo, emocional e social, como algo que não é separado, né? E está em interface, e que esse senso de coerência estaria relacionado com a capacidade desse indivíduo de viver de forma saudável e de encontrar equilíbrio, né, na vida. Então ele cria uma teoria para contrapor a noção de patogênese, que era central e é central ainda, né, hoje, dentro do entendimento da medicina biomédica convencional, né, que a gente chama de medicina ocidental contemporânea ou biomedicina, né, que é o paradigma no qual se alicerça esse processo. Então, para Antonovsky, a gente tem esse senso de coerência que tem a ver com um indivíduo que aprende quais são os estímulos intrínsecos e extrínsecos que o afetam, né, e como ele compreende esses estímulos. Então, a ideia de compreensão dos estímulos, a capacidade de gestão disso, que tem a ver com a percepção de quais recursos pessoais, sociais que estão ao alcance para fazer, para modular esses estímulos que estão acontecendo, por exemplo, um efeito adverso social que pode me gerar uma situação de estresse, e aí eu tenho as ferramentas, né, que eu posso usar para me equilibrar. Seria muito análogo ao conceito de resiliência, né, que é um conceito importado da física para falar de temas
amplos sociais e da saúde também. E ele vai falar também da ideia de capacidade de investimento, né, que tem a ver com o sentido que a pessoa atribui aos fatores, né, que ela vive, às situações de vida. Então tem a ver com investir recursos internos para superar uma adversidade. Então veja que ele está falando de percepção, ele está falando de compreensão e ele está falando de significação, né, de ressignificação. Então toda a teoria da salutogênese é uma teoria que está muito ligada a aspectos, vamos dizer assim, mais interpretativos e psicossociais da realidade, né? Esse é um ponto importante, é um ponto crucial, mas é um ponto de divergência da visão oriental da promoção de saúde, como eu vou apresentar mais para frente. Então fiquem com isso em mente para a gente poder discutir. A gente tem alguns autores que vão mais contemporâneos, né, que vão falar sobre salutogênese e inclusive ampliar o guarda-chuva da salutogênese, né, colocando várias outras métricas dentro dessa ideia, né? Então, por exemplo, gratidão, autoeficácia, empatia, tudo isso tem, a gente tem escalas, né, que podem medir, né? Então, e várias outras métricas, bem-estar, coping, né, aprendizado, o próprio senso de coerência, né, que é uma escala, né, que pode ser atribuído como uma escala, posso ler isso como uma habilidade, inclusive eu vou mostrar um pouco das pesquisas comparando as teorias de senso de coerência com outras métricas, né, como qualidade de vida, né. Então a ideia da salutogênese é uma teoria onde eu promovo e potencializo o desenvolvimento de um estado subjetivo de saúde baseado nessa ideia de senso de coerência, que vai melhorar a percepção da saúde. O indivíduo vai passar a perceber que ele tem uma saúde melhor, ele vai passar a ter mais mecanismos e capacidades de adaptação, isso vai progredir ao longo do tempo, né? Então existe uma relação desse fator, né, do senso de coerência com a qualidade de vida, por exemplo, como esse trabalho tem mostrado, uma revisão sistemática que faz esse paralelo da salutogênese com a qualidade de vida. Então a gente tem aí uma série de estudos na literatura, né, recentes, esse é um estudo de 2020, desse ano, 18 de março, que vai fazer um paralelo entre as intervenções salutogênicas, ou seja, que trabalham essa potencialização das habilidades internas do indivíduo de adaptação e os efeitos disso na saúde, né? Então, de certa forma, fazendo uma ponte entre os fatores sociais, ambientais e psicossociais com o processo saúde-doença, que não necessariamente é uma relação direta com ter sintomas ou ter uma doença específica. E esse é um ponto interessante para a gente discutir mais à frente. Então, esses estudos eles vão fazer essas relações das escalas, né, de coerência com escalas de qualidade de vida e eles vão mostrar uma relação positiva. Quer dizer, quanto maior o senso de coerência, que foi esse senso estipulado ou teorizado pelo Antonovsky, maior a qualidade de vida. E a gente sabe da associação entre qualidade de vida e saúde. Ela é uma das associações mais fortes, a gente tem vários instrumentos importantes a nível global. Eu diria que a gente tem dezenas de instrumentos para a aferição de qualidade de vida validados no mundo todo, que vai desde o RUCOL, que é um instrumento psicométrico, até o SF-36, que é clinimétrico, ou o inventário europeu de qualidade de vida, né, que faz um trabalho bem interessante de associação estatística com vários fatores de risco e é usado também em estudos de custo-efetividade, né. Então, só mostrando a relação entre essa ideia de senso de coerência com qualidade de vida e, consequentemente, gastos de saúde, etc., né. A gente sabe o efeito
do estresse na saúde e da baixa qualidade de vida na saúde, né? Isso é bem conhecido. Inclusive, os estudos têm mostrado uma relação mais forte de fatores epigenéticos do que a própria genética. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as pessoas elas são mais afetadas por hábitos de vida e condições socioemocionais ambientais como disparadores e modificadores da expressão gênica. Isso tem mais impacto na saúde do que a própria genética herdada, né, de pai e mãe. Então, o fato de você ter uma predisposição não te dá uma sentença de que aquilo de fato vai se realizar, porque isso vai depender muitas vezes, né, em muitos casos, de um conjunto de hábitos que vão disparar e vão gerar as condições necessárias para aquele adoecimento, né? Então, essa noção de salutogênese está sendo aplicada, inclusive, para populações com doenças crônicas, com diabetes, por exemplo, né, outras doenças crônicas, uma revisão de escopo, né, que é uma revisão bem ampla, com vários aspectos. E tem livros que vão falar dessa ideia de salutogênese em profundidade, né? Então, quem quiser aprofundar, esse é um manual bem interessante, tem bastante conteúdo sobre salutogênese. Inclusive, eles fazem, um dos artigos faz um esquema bem interessante, conceitual sobre salutogênese. É um conceito complexo, ele vai falar de uma série de teorias e conexões de adaptação do indivíduo em relação ao estado de tensão, ao estresse, e passando pela teoria de senso de coerência. Uma diferença principal é que essas teorias elas vão ver saúde e doença como um contínuo, né, e não como um estado estático e bipolar, como a gente costuma enxergar dentro de um paradigma convencional. Ou está doente ou não está doente, e isso é um problema do ponto de vista de uma perspectiva vitalista, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, qual que é a diferença entre salutogênese e patogênese, né? Então, a ideia de salutogênese, ela fala dessa ideia de um contínuo, né? Então, eu tenho saúde e doença como algo que é vivo, né? Ela é contínua, ela não é polar, não existe essa polaridade saúde ou doença, né? O segundo ponto, a gente tem fatores que promovem ativamente a saúde dentro dessa perspectiva. O que significa isso? Que, de alguma forma, eu posso... eu tenho duas vias diferentes para cuidar de um processo de adoecimento. Uma é lidando com o sintoma, de forma biomecânica, etc. E outra seria promoção da saúde, como promover ou aumentar a capacidade de adaptação daquele ser vivo com todas as suas dimensões, para que ele tenha a capacidade de responder ao processo de adoecimento com os mecanismos próprios, né? Isso está muito implícito dentro da teoria naturopática, eu vou mostrar isso mais para frente, mas a ideia é um conceito chamado poder de cura da natureza, que inclusive é a base da medicina ocidental contemporânea, que se perdeu ao longo do tempo, né, que é uma das bases da medicina hipocrática. Tá? Então, é um conceito que foi sendo distorcido e se perdeu como estrutura conceitual. E a ideia também de tratar a pessoa como um todo também está implícita nesse referencial teórico, né? Então, eu tenho que pensar em todos os aspectos dessa pessoa, né? Existe uma integralidade, né? Existe uma noção de todo que precisa ser considerada para eu olhar para salutogênese. A patogênese, ela faz o contrário, ela tenta isolar o fator para os fatores chaves, e eu controlo os fatores chave e excluo todos os outros cofatores. Essa é a diferença polar entre reducionismo e holismo dentro das teorias e construções das racionalidades, que eu não sei se vocês já estudaram o conceito de racionalidades médicas. Então, a gente tem aí um enfoque principal
hoje, na contemporaneidade, na patogênese. Inclusive, as medicinas tradicionais elas têm perdido toda a capacidade de foco na salutogênese por conta de uma perseguição que ocorreu teórica muito forte em cima das teorias vitalistas, porque quando se caçou a ideia de energia vital, se caçou também toda a potência humana, que era a capacidade de eu ir além de não ter sintoma. Então, nessa perspectiva, né, numa perspectiva vitalista, saúde não é não ter sintoma. Saúde é ter potência de vida nas várias dimensões. Quando a gente, estruturalmente, a nossa sociedade matou a ideia de acumular vitalidade, acumular potência, que é uma ideia que está implícita nas medicinas tradicionais, ela mata junto uma ideia de vida com potência. Porque a vida ela passa a ser um objeto que eu preciso não ter sintoma. Então, se eu estou saudável, saúde é não ter sintoma e ter um nível mínimo de bem-estar, que a gente na nossa sociedade chama de entretenimento, e esquece tantas outras dimensões que são importantes para essas plenitudes, né, para o desenvolvimento dessas plenitudes como potencial humano. Então, são alguns pontos aí chave, né? O conceito de sistemas médicos, Whole Medical Systems, né, que é o conceito do Eric Bars, que é esse cara aqui da direita, é um conceito que conversa muito com essa ideia. O Eric Bars é um pesquisador de Leiden bem interessante, então ele tem uma produção teórica muito boa. A Madel Luz, que é essa aqui baixinha, é uma grande teórica também, o Fernando conhece bem, ela que definiu o conceito de racionalidades médicas e conseguiu fazer todo um sistema comparativo, né? Esse material aqui é uma comparação do conceito de Whole Medical Systems, do Eric Bars. Então ele vai falar das perspectivas, de diferentes perspectivas de saúde e como elas interagem e se diferenciam, né? Então, o que é um Whole Medical System? É um sistema que dialoga a perspectiva vitalista com a perspectiva de controle do sintoma, e por isso ela tem uma noção de integralidade que inclui a salutogênese como um dos aspectos, né? Então a gente vê também na literatura surgindo pesquisas fazendo esses diálogos, né, de uma perspectiva sistêmica de promoção de saúde, o impacto disso, inclusive indicadores biológicos, né? Então o vitalismo ele tem se aproximado da ciência de uma forma muito interessante. Esse é um estudo, por exemplo, que testa estatisticamente a noção de calor e frio na medicina chinesa a partir de uma perspectiva de uma doença ocidental. Então eu testo uma artrite de frio e de calor e vejo que existe uma relação estatisticamente coerente dessa tipificação chinesa para algo que não era coerente do ponto de vista teórico. Então passa a ser aplicável no mundo real e isso começa a resgatar a ideia ampliada de uma noção de cofatores e a influência desses cofatores no processo de adoecimento. A gente sabe que existem essas relações sistêmicas, né? Eu posso ter uma condição, uma causa, né, inflamação, gerando inúmeras doenças, né, gerando câncer, diabetes, depressão, uma inflamação crônica de baixa intensidade, né, fazendo um processo de gênese de várias doenças, e eu posso ter uma doença com muitos cofatores, inclusive com a própria inflamação, por exemplo, né? Então, a gente começa a entender que quando a gente entra no campo das doenças crônicas, o reducionismo passa a ser insuficiente para dar conta desse processo, e essas abordagens de promoção elas começam a fazer mais sentido como uma busca de ampliação e de solução, né? Aí vários autores vão ampliar essa noção com modelos multidimensionais, por exemplo, o Ken Wilber, né, que vai falar de um modelo de quadrantes, onde ele vai colocar ali os estados orgânicos do corpo, as organizações sociais, as organizações simbólicas, culturais e as organizações da consciência e do self, do eu e da mente, né? Então a gente tem aí 4 quadrantes que fazem uma perspectiva da integralidade e isso inclui toda uma dimensão considerada dentro do conceito de salutogênese. Outros modelos, né? Outro modelo multidimensional vai falar também da vitalidade como uma dimensão central,
Isso é um ponto muito importante, porque a vitalidade ela é o foco dessas grandes medicinas antigas, e também alguns modelos colocando a leitura da biografia humana, ou seja, o desenvolvimento espiritual, e eu tô falando, quando eu estou falando espiritual, eu estou falando da história do indivíduo, do significado e do sentido da vida para ele, que é um aspecto considerado dentro da saluntogênese. Isso é também colocado em modelos como, por exemplo, esse aqui da antroposofia, que vai situar em setênios todo o desenvolvimento humano, né? Então, vamos entrar aqui no vitalismo. A ideia de vitalismo, ela vai partir de um conceito onde existe uma força vital, uma capacidade interna, que é uma força, a princípio, não material, mas que se expressa dentro do indivíduo e dos seres vivos como um todo, né? Então, por exemplo, como é que eu vejo que uma planta está vitalizada, né? Eu olho para ela e vejo a clínica dela. Eu posso ter duas plantas do mesmo tamanho, da mesma espécie, e uma está, por exemplo, murcha e a outra não, né? E uma está mais verde e a outra está mais amarelada, né? Existe uma clínica que mostra a expressão do nível de vitalidade. A mesma coisa com uma pessoa, né? A gente, às vezes, olha para uma pessoa e fala, nossa, você está desvitalizado, né? Essa ideia de vitalidade como uma força interna, uma capacidade de adaptação do sistema vivo, era o foco dessas grandes medicinas. Como eu aumento essa potência adaptativa, e isso passava pelo conceito do poder de cura da natureza, de tratar a causa principalmente, e usando muito plantas medicinais e ervas como a base principal desse trabalho, além de outras ferramentas, né, que acabaram construindo uma série de teorias, como a teoria dos meridianos dentro da acupuntura, ou dos canais, os nadis dentro da Ayurveda. A própria naturopatia é toda baseada nessa abordagem, né? Então a gente tem ali o poder de cura da natureza, que é a essência do ideal vitalista. Então tratar as pessoas como um todo, tratar a causa, né? Para essa perspectiva, a causa é sempre de várias dimensões, ela nunca pode ser isolada, porque eu estou partindo de uma perspectiva onde as várias dimensões são relacionadas e são inseparáveis, né? Então, por mais que eu isole um fator determinante para reverter o mecanismo de ação específico de um processo de adoecimento, aquele não é o único elemento adaptativo que quebrou, entre aspas, né? Que foi desalinhado da sua homeostase no sistema, né? Então eu tenho que olhar para o sistema como um todo e pensar nesses vários fatores de uma forma holística e resgatar a capacidade de reequilíbrio do próprio sistema. Um exemplo disso, uma pessoa pode tomar um ansiolítico para dar conta da ansiedade, mas ela pode também aprender uma ferramenta endógena de controle da ansiedade. Ela pode aprender a respirar, ela pode aprender uma técnica de meditação, ela pode aprender uma técnica de PNL, onde ela vai ressignificar aquilo, ou uma técnica de atenção plena. Então ela pode desenvolver um mecanismo interno para dar conta do mesmo fator que poderia ser resolvido por um medicamento, por exemplo. Então, em muitos casos, isso pode ser aplicado, né? Então, a medicina vitalista ela favorece os mecanismos de adaptação endógenos e só usa os mecanismos que não são endógenos em último caso, né? Então, esse é o ideal do integrativo, né? Juntar esses dois mundos de uma forma integrada. Então, todos esses princípios são da medicina hipocrática, de alguma forma, e que se perderam na medicina ocidental, né, contemporânea, e que estão ali na naturopatia, né? Então, as modalidades de tratamento são várias, em geral usam terapias naturais, né? Lá em Hipócrates a gente tem esses conceitos. Estou passando rápido porque eu já estou com o tempo meio apertado aqui. E a gente tem autores interessantes ao longo da história, né, que trazem essa abordagem do poder de cura da natureza, como a Hildegard. A gente tem o Hahnemann, né, que é o fundador da homeopatia, também tinha uma perspectiva que considerava a ideia de força vital.
Então, um exemplo de força vital, né? Você corta o dedo e a ferida começa a cicatrizar, né? O seu corpo tem uma capacidade intrínseca de recuperação. Essa capacidade pode ser melhor expressa ou pior expressa. Então, agora na pandemia, por exemplo, tem uma ideia de que alguns teóricos mais radicais aí da hard science, entre muitas aspas, que vão falar que não existe fortalecimento do sistema imune, né? Como não existe fortalecimento do sistema imune? É claro que existe fortalecimento do sistema imune, é óbvio que existe, né? A vacina é justamente o fortalecimento do sistema imune, né? Você cria uma condição para que o sistema imune funcione para aquele patógeno com uma capacidade mais elevada. E tem milhões de fatores que influenciam no sistema imune, a gente tem pesquisa para isso. Então, se eu faço atividade física, meu sistema imune ele é mais eficiente. Se eu me alimento com uma nutrição adequada, eu tenho mais eficiência imunológica. E por aí vai, tem uma série de fatores. Então tem um discurso, às vezes, meio colonizador e perigoso do ponto de vista da autonomia das pessoas. Quer dizer, eu não tenho nada o que fazer para melhorar a minha saúde. O que eu posso fazer é evitar que os sintomas surjam e é isso, né? Então, isso não é verdade do ponto de vista científico, né? Tem muita discussão em relação a isso. Então, a gente aplica esses princípios, né? Tentando tratar a pessoa e não a doença, né? Pensando que a pessoa é maior que a doença e que a doença é uma parte do processo de tratamento, né? Então, eu preciso pensar em como promover saúde e potência nesse indivíduo, que é diferente de simplesmente eliminar os fatores que geram sintomas. Dentro da naturopatia, por exemplo, a gente tem uma pirâmide de intervenção onde, na base, a gente coloca os fatores de promoção de saúde, né? Então, eu coloco ali, por exemplo, os fatores que eu estabeleço para uma saúde ótima ou para uma qualidade de saúde, né? Então, por exemplo, um ambiente saudável, um ambiente com ar puro, né? Quais são os fundamentos de uma saúde ótima, né? Quais são as condições necessárias para ter uma ótima saúde? E aí, num nível acima, eu tenho um estímulo às capacidades naturais do organismo de recuperação, que pode ser desde melhora da qualidade física, aprendizado de uma técnica de respiração, e por aí vai. Aí eu entro num outro nível de suporte dos sistemas frágeis de cada indivíduo. Então eu posso ter uma pessoa que tem uma fragilidade constitucional dentro de uma determinada condição. Isso é muito comum, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm o sistema gastrointestinal super frágil e a vida inteira tem que cuidar disso. Pessoas que têm um sistema respiratório frágil e por aí vai, né? Então suportar esses sistemas que têm uma tendência a ser mais fragilizados, e aí por aí vai, né? Eu uso medicamentos naturais, eu uso suplementação, aí eu uso os medicamentos sintéticos, e lá em cima, se eu precisar, a cirurgia, né? Qual que é a ideia disso? A ideia é gerar um olhar onde atualmente a gente só olha para o topo dessa pirâmide. E o investimento, tanto em pesquisa quanto na clínica, é muito baixo dentro dessa base da pirâmide. E isso aqui em cima é altamente de alto risco e custoso. Então, se eu puder intervir na base, é muito melhor eu chegar antes de ter que entrar numa intervenção cirúrgica ou numa terapia monodroga que se sabe os riscos que existem, né? Ou mesmo dentro de uma prescrição natural que também tem risco. Então, a gente precisa entender essa ideia de base da pirâmide, né? Então, uma perspectiva muito genial, por exemplo, saiu na Nature, num dos periódicos da Nature, fazendo uma revisão da hipertensão como um problema de ecossistema. Então, olhando para todo o problema, né, a gente pode entender que a hipertensão é resultado de um problema sistêmico que está pegando toda a noção de ecossistema, né, toda a noção de desmatamento, de poluição. Isso acaba gerando, a nível global, a hipertensão arterial, com estresse, com carência de natureza, e por aí vai, né? Tem uma série de pesquisas bem interessantes sobre isso. Outra perspectiva, né? A gente pode olhar, por exemplo, para intervenções como a agricultura sintrópica, né? Que é uma agricultura que é vitalista.
O Ernest é um pioneiro, é um cara que ainda é vivo, e ele é o pai da agroecologia, da agricultura sintrópica, que é muito parecida com a ideia que a gente tem de medicina, né? A agricultura e a medicina, elas estão em paralelo do ponto de vista de intervenção e teoria, elas funcionam quase que iguais, né? Então a gente trata a agricultura a partir de uma lógica de controle dos elementos vivos, então eu adiciono os nutrientes, eu controlo as pragas de forma bioquímica e gera um monte de problema também por causa disso. A ideia de agricultura sintrópica é o avesso disso, que é a ideia de você usar o próprio sistema vivo da floresta para produzir alimento e aumentar a biodiversidade, ao invés de ter que controlar a biodiversidade usando o agrotóxico, eu aumento a biodiversidade e uso o equilíbrio vital da floresta para produzir alimento. Então, quem tiver interesse, pesquisa, porque tem experiências incríveis e com resultados incríveis do ponto de vista agrícola, usando a agricultura sintrópica. Onde que eu queria chegar? Né? Eu espero conseguir falar desse tema, que é um tema bem importante. Eu queria chegar nessa ideia da medicina clássica chinesa, que é uma ideia de 3 níveis de medicina, né? A medicina clássica chinesa, ela é anterior à medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é o bloco do que chegou de saber chinês no Ocidente, que foi recortado na década de 50 para dialogar com a medicina ocidental. Então, o que a gente chama de medicina tradicional chinesa já é uma redução gigantesca de abordagens como essa que eu vou apresentar para vocês, de uma linhagem clássica que foi, na verdade, cortada fora para poder dialogar com a medicina ocidental, por interesses políticos. Né? Dentro dessa perspectiva, né, a medicina chinesa ela vai falar de 3 tesouros, né? O Jing, o Qi e o Shen. E todo o sistema médico gira em torno de acumular tesouros e gerir o equilíbrio desses tesouros. Né? Então, eu tenho um tesouro mais denso, que é o Jing, que está ligado com a energia sexual e a capacidade de reprodução do corpo. O Qi, que é a energia vital. Né? E o Shen, que seria o análogo à consciência. Né? Essas 3 categorias não cabem nessas 3 traduções, elas são um pouco maiores, mas a título didático a gente vai reduzir elas a esses 3 conceitos por agora. Isso determina 3 níveis de medicina dentro dessa perspectiva. Eu tenho uma medicina terrena, onde eu me ocupo da classe baixa, né, que seria remover frio, calor, influências maléficas, ou seja, tratar o sintoma. Né? Dentro da medicina tradicional clássica chinesa, a gente tem um conjunto de saberes para tratar os sintomas. Né? Isso aqui está dentro de um dos textos principais, que é o Tratado de Ervas do Fazendeiro Divino, que é um dos textos mais clássicos da medicina chinesa. Aí eu tenho uma classe humana, que seria aquilo que a gente chama de promoção de saúde, que a ideia é de nutrir a natureza do homem, prevenir desequilíbrios, etc. Então, a nossa ideia de promoção de saúde chega na classe humana só, e a gente tem uma terceira classe, que é a classe superior, onde a gente tem uma ideia de prolongar a vida, diminuir o envelhecimento e nutrir o destino e a potência de vida. Quer dizer, eu vou além da ideia de não ter sintomas e ser saudável do ponto de vista ocidental. Eu vou para uma ideia de aumentar as potências humanas. Né? Então, é uma ideia bem interessante que vai passar por esse conceito dos 3 tesouros, e era muito importante isso dentro da lógica do taoísmo e da medicina clássica chinesa. Tá? Não vou falar tradicional, porque dentro da tradicional o foco hoje é bastante ligado na noção de patologia. Né? Muito foi investido na ideia da medicina terrena, e a gente perdeu a ideia da medicina humana, e principalmente dessa classe superior, né? Que seria a ideia de prolongar a vida. Então, por exemplo, isso está em todas as medicinas clássicas. Se você vê, por exemplo, a medicina indiana, ela vai falar de preparo para a concepção. E engraçado, então não é preparo para o parto, é preparo para conceber. E a gente sabe hoje que
existe uma adaptação epigenética que move também a embriogênese. Não é só a genética, é também as condições do pai e da mãe que são transmitidas, né, por uma via adaptativa durante o processo de fecundação, né? Então, a gente sabe que os fatores de vida e de hábitos de vida do pai e da mãe influenciam o que vai acontecer com a criança que vai ser gerada, mesmo que ela nem seja criada por esses pais. Existe uma transferência epigenética que não é muito bem entendida ainda, mas que é bem expressiva nesses estudos de epigenética. Então, só para dizer que isso está na mitologia, né, dessa medicina clássica chinesa, né, que fala que o ser humano poderia viver 240, 480 anos, né? Inclusive, a medicina clássica coloca muitos tratados falando dos imortais, de pessoas que vivem 400, 500, 600 anos. Isso está amplamente descrito em muitos textos antigos chineses, né? Inclusive colocando aspectos que para a gente são tabus e que são vistos de forma muito superficial como medicina, né? Então, para eles, a sexualidade também era medicina, né? Porque a potência que você move interna de autorregulação, de equilíbrio e de vontade de viver, de vida mesmo, que é movida a partir de uma relação sexual, era usada como um processo terapêutico também, né? Isso quebra muito com nossa perspectiva de sexualidade, que é entretenimento, né? Então é muito complexa a perspectiva da sexualidade a partir da medicina clássica chinesa. Então, só para fechar essa ideia, que eu acho que a gente já está estourando o nosso tempo, eu estou participando de um trabalho que está elaborando uma noção baseada nesses saberes clássicos, que é a noção de 5 plenitudes, né? Então a gente fala muito, por exemplo, da ideia do mindfulness, né? De atenção plena, que é uma plenitude da mente, né? Então, pessoas que desenvolvem a capacidade de atenção plena. Mas tem outras plenitudes que estão implícitas dentro dessas perspectivas das medicinas clássicas, que a gente chamaria de heartfulness, né? Que é a plenitude de coração, ou do sentir. Então, uma pessoa, por exemplo, extremamente compassiva, né? Que tem essa capacidade de empática muito desenvolvida, né? Uma plenitude de coração. Existe uma plenitude de corpo, onde eu busco um corpo saudável, que me permite viver uma vida longa e com potência, com prazer, com qualidade, né? Não é a ideia de um corpo perfeito do ponto de vista ocidental, mas é uma ideia de um corpo saudável e funcional e que me permite uma vida longa, né? E sem sintomas, sem doença. A plenitude do prazer e a plenitude do propósito. Então, a plenitude do propósito, por exemplo, a gente pode pegar uma pessoa que é muito determinado e que consegue realizar aquela missão de vida, né? Então, uma pessoa que coloca um ideal na cabeça e faz acontecer, né? Grandes nomes da humanidade tinham essa plenitude de propósito como uma potência de vida, e a de prazer é a que é mais difícil de ser trabalhada na nossa sociedade, até por conta de uma construção cultural, né, de muitos tabus e muitos problemas, né? A gente tem muitos problemas com o prazer, ou com essa potência do prazer. Esse é um trabalho feito pelo professor Eduardo Alexander, da Grande Tríade, uma escola que eu faço parte, e esse trabalho chama 5 Plenitudes, e ele está nascendo agora, então eu não tenho nada para mostrar para vocês, além dessa pequena apresentação, mas ele é baseado nessa ideia de cultivar as potências humanas para além da ideia de não ter sintoma, né? Esse trabalho tá nascendo, vão ter cursos e materiais e vídeos no canal, então fiquem ligados aí. Dentro dessas perspectivas existe a ideia de alquimia interna, que é uma forma de cultivar essas potências, que inclusive é a base que originou todo o sistema médico chinês, né, como um saber. E aqui eu já falei, né, das características de cada um dos níveis, né, de medicina, humano, celeste, e um gráfico mostrando essa ideia de aumento da vitalidade a partir dessa perspectiva, né. Então eu vou deixar aqui os meus contatos.
contato do site do consórcio, que é uma grande rede de pesquisadores na área de saúde integrativa, internacional. Convido vocês a se afiliarem gratuitamente para acompanhar. Quem gosta de pesquisa nessa área, a gente tem muita coisa interessante e até recursos para pesquisadores. É a Sociedade Brasileira de Naturologia, né, que tem trabalhado aí dentro dessa área, e o site da Grande Tríade.